Fala, atleta! Nesse vídeo eu vou te explicar como que faz você dormir rapidamente nos dias anteriores às competições. Nesses dias, né, é normal dar aquela ansiedade, o atleta começar a pensar em como vai ser a competição no outro dia e começa a ruminar sobre as coisas, o que pode acontecer, o que não pode. E uma das coisas que causam isso, né, essa ansiedade, uma das coisas que a ansiedade causa ali é você não conseguir dormir, né? Então, assim, você não conseguindo dormir, você vai dormir menos e vai ser ruim para sua performance. Sua performance vai acabar baixando no dia mais importante, né, para o atleta, que é o dia da competição. O tempo para dormir, geralmente as pessoas se enganam, né? Qual que é o tempo ideal para dormir? Quanto tempo eu levo exatamente para dormir? Qual que é o ideal desse tempo? O ideal é entre 10 e 15 minutos, tá? Então, você deitou, de 10 a 15 minutos para você dormir é um tempo normal, um tempo bom, ok? Lucas, mas mais rápido não é bom? Mas antes, né? Menos de 10 minutos não é bom? Não, não é bom. Por quê? Esse é o natural, 10 a 15 minutos. Se você está dormindo mais rápido do que isso, quer dizer que você talvez esteja cansado demais. E estar cansado demais pode ser um indicativo de que você está dormindo mal nos outros dias. Ou seja, se você sempre dorme muito rápido, é um sinal de que você está descansando pouco. Por isso está dormindo tão rápido. Então você está tão cansado que você deita na cama e já dorme. Tá? Então, dormir muito rápido não é bom. E demorar demais para dormir também não é bom, né? Primeiro que você fica deitado, vira de um lado para o outro e não consegue dormir e fica lá perdendo tempo, não faz nada, né? Porque está deitado na cama, só piorando a ansiedade e o sono não ajuda em nada. Tirando a parte, já expliquei em alguns vídeos anteriores, que é do seu cérebro ele associar a cama ao sono. Então, se você ficar acordado muito tempo na cama, seu cérebro acostuma a ficar acordado na cama. Isso é horrível, tá? Então, assim, além disso, demorar mais de 15 minutos, muito mais de 15 minutos, um pouco mais não tem problema, 20 minutos, tudo bem. Agora, 30 minutos, 40 minutos para dormir, não é legal, né? Por quê? Primeiro que mostra que você não está num estado ideal para dormir, né? Ou você fez alguma coisa ali durante o dia que está te fazendo demorar mais para dormir do que o normal, tá? Se forem todos os dias, talvez você esteja fazendo todos os dias alguma coisa muito errada para que isso esteja acontecendo. Eu já vou dar mais detalhes sobre isso, mas a primeira coisa que você tem que fazer para dormir rápido no dia anterior à sua competição é você decidir o horário que você vai acordar no dia da competição. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a competição é dia 4 de 4 de 2024. Vamos supor. A competição é dia 4 de 4 de 2024. Que horário você vai ter que acordar nesse dia? Você tem que definir isso. Então, a competição é só de noite, não tenho nada para fazer, vou acordar 8 horas, 9 horas. Não, minha competição é muito cedo, minha competição começa às 7, vou ter que acordar às 4. Então, defina o horário que você tem que acordar no dia da competição. Tá? Aqui é no dia da competição, a competição é dia 4. No dia 4, vou acordar, então vou dar um exemplo aqui, 8 horas da manhã. Tendo esse horário, a gente vai para outra coisa. Quantas horas você quer dormir no dia anterior à competição? Ou quantas horas você tem para dormir? É bem importante saber disso. Às vezes tem um treinamento muito tarde no outro dia, não dá para dormir tão cedo. Então, tá. Eu durmo geralmente 7 horas e meia, mas eu sei que não é suficiente para mim. Então, no dia antes da competição, eu vou aumentar um pouco o meu sono. Eu vou dormir 9 horas. Eu quero 9 horas de sono. Então, se eu vou acordar, mas tem que fazer o cálculo, claro. No meu caso aqui, se eu vou acordar às 8 da manhã e eu quero dormir 9 horas totais, eu tenho que já estar dormindo às 23 horas do dia 3. Tá? Então, aqui eu tenho que estar dormindo às 23 horas do dia 3. Tá? E é lógico que aqui eu não estou contando o tempo que eu demoro para dormir.
mas você pode jogar uma meia hora a mais. Ah, mas você não falou que é 10 a 15 minutos? Fica tranquilo, põe meia hora a mais. Então, aqui, dormindo, 11 horas da noite, eu tenho que estar dormindo. Então, para 11 horas da noite eu estar dormindo, eu vou colocar um tempo a mais do que o normal. Então, deitar às 10h30 da noite do dia anterior. Claro, isso aqui não é o suficiente. Só colocar os horários ali e vou dormir e tudo certo. Não, a gente sabe que não é assim. Outra coisa que você tem que fazer é acordar pelo menos 16 horas antes do horário que você quer dormir no dia anterior à competição. Tá? Então, eu vou apagar aqui. Então, assim, no dia 3, eu tenho que ficar 16 horas acordado. Então, eu tenho que acordar 16 horas antes desse horário aqui, para eu poder dormir nesse horário. Então, você tira 16 aqui, dá às 7 da manhã. Então, 7 horas da manhã do dia 3, eu tenho que acordar. Não se esqueça que eu estou falando no dia antes da competição. O dia da competição é dia 4. Ó. No dia 3, eu tenho que acordar às 7 da manhã. Por que isso, Lucas? Porque é o seguinte, existe um químico chamado adenosina. Tá? Ele é produzido pelo nosso corpo conforme o gasto de energia. Tá? Então, o gasto de energia em geral. Então, só o fato de você estar acordado, esse químico é produzido pelo seu corpo. O que ele causa? Ele causa o que a gente chama de pressão do sono. Se você já ficou 24 horas ou mais acordado, você sabe bem o que eu estou falando. Aquela vontade de dormir. Quando você está muito cansado, está com muito sono, é esse sono, essa força, essa pressão para que você durma, é a adenosina que causa. Tá? Além disso, ela também deixa o corpo mais relaxado. Então, quanto mais dela você tem, mais preparado para dormir você vai estar. Tá? Então, assim, fazendo um gráfico aqui, de nível de adenosina. Então, aqui a adenosina. E aqui o tempo. Então, no nosso exemplo, aqui é 7 horas da manhã e aqui é 23 horas. Então, no dia 3, eu tenho que acordar às 7 horas para ir dormir às 23 horas. A adenosina, quando você acorda, se você dormiu bem, você vai começar com quase zero de adenosina no corpo. Bom, e conforme você vai ficando acordado, quanto mais tempo você fica acordado, mais adenosina você tem no seu corpo. Então vai chegar lá nas 11 horas, você vai ter uma adenosina nesse nível aqui. Tá, vamos supor que esse nível aqui seja o ideal, tá bom? Então, se você acordar, se você deixar esse tempo de 16 horas para ficar acordado no dia antes da competição, você vai ter esse acúmulo de adenosina ideal para que você consiga dormir no horário que você determinou lá atrás. Bom? Uma outra coisa que é importante falar aqui é o que? É sobre a cafeína. Tá? A cafeína é um estimulante, né? Por isso que a gente toma para nos manter acordados. Tá? E o que ela faz? Já relacionando com a adenosina aqui, a adenosina, o nosso cérebro ele entende que a gente tem adenosina através de receptores. Então, existem vários receptores de adenosina. E quanto mais adenosina tem no nosso corpo, mais os receptores vão ficando cheios de adenosina, mais sono o nosso cérebro vai entendendo ali que a gente está. Entendeu? Então, o sono é um sinal do cérebro. A cafeína, ela força a adenosina para fora dos receptores. Então, para o nosso cérebro, quando a gente ingere cafeína, depois de um tempo, óbvio, para o nosso cérebro é como se a gente não tivesse adenosina nele. Então a cafeína vem, tira a adenosina dos receptores e para o nosso cérebro a gente está acordado. Por isso que quando a gente está com sono, a gente toma um café, um energético, né? Que é muito comum hoje em dia, tá bom? Então, uma das coisas que a cafeína causa é isso. A segunda é que ela
tem uma meia-vida. Não sei se você viu meu último vídeo, que eu falei sobre cafeína. Meia-vida é o quê? Se eu tomei 200 miligramas de cafeína às 10 da manhã, a meia-vida dela, da cafeína, é de 6 horas, em média. Então, 6 horas depois, ou seja, às 4 da tarde, às 16 horas, ainda vai ter no meu corpo ativo 100 miligramas de cafeína. Eu tomei 200, 6 horas depois vai ter 100 miligramas. Então, 10 da manhã, 200 miligramas, às 16 horas ainda vai ter 100 miligramas. Aí, quando passa mais 6 horas aqui, então 22 horas, aí você vai falar, você abaixou 200, abaixou 100, né? 200 para 100, agora vai de 100 para 0, né? Vai ficar sem cafeína no corpo. Não. É meia-vida. A meia-vida é o tempo que leva para o seu corpo retirar 50% da concentração da cafeína. Então, de 200 foi para 100, de 100, 6 horas depois, vai para 50 miligramas. O ideal é que a gente não tenha nada de cafeína quando a gente vai dormir. Por quê? Os nossos receptores vão estar cheios de adenosina e a gente não vai estar estimulado. Lembra que eu falei que talvez você não consiga dormir tão rápido porque você pode estar num estado não ideal para o sono, se não está relaxado? A cafeína vai causar isso, tá? Então ela tira a adenosina do receptor e te estimula, o que não é bom para você dormir. E ela também aumenta a ansiedade, tá? Então, eu não sei se você já experienciou isso, tomou um pouco a mais de cafeína ali, exagerou e começou a sentir o batimento cardíaco acelerando, batendo mais forte o coração e uma ansiedade, você ficou meio perdido no que fazer. Há um tempo atrás eu senti isso, eu nunca tinha sentido isso com café, que é a minha forma que eu mais uso a cafeína. E simplesmente, antes eu tomava 3 xícaras de café no dia e não sentia nada. Só no sono, quando eu diminuía, eu sentia a diferença. Mas em relação à ansiedade, nada. Tomava, ficava tranquilo. Aí um dia eu tomei acho que a quantidade normal e simplesmente meu coração começou a bater muito forte, muito rápido e eu achei estranho. Comecei a ficar muito ansioso. Falei, opa, tem uma coisa errada aqui. Entendeu? Então a cafeína ela gera essa ansiedade. Então não é legal pro dia anterior à nossa competição, tá bom? Existem alguns alimentos que contêm cafeína que talvez você saiba, talvez não. Né? Primeiro, que é óbvio, todo mundo sabe que é a cafeína, que é o café, né? Por isso não, cafeína, mas não é só o café que tem a cafeína. Por exemplo, existem alguns chás que tem cafeína, então chá mate, chá verde, chá preto, alguns outros. Tá? Os chás, alguns deles têm mais cafeína do que o café, mas por a gente, por exemplo, fazer uma xícara de chá com 2 gramas de chá, naquelas redinhas, o café já é diferente. Você vai fazer uma xícara com 20 gramas de café, 15 gramas de café. Então acaba que a xícara de café vai ter mais cafeína do que a xícara de chá. Mas existem alguns chás que tem mais cafeína que o café, tá bom? Chocolate também tem cafeína, principalmente quanto mais forte o chocolate, mais cacau ele tem, mais cafeína, tá bom? Refrigerantes, eles adicionam cafeína. Cafeína é uma substância viciante, então é claro que eles vão colocar isso para você tomar mais, cada vez mais. Energéticos, como a gente sabe, né? Esses são os mais comuns. E um que talvez vocês não saibam, que é o café descafeinado. O café descafeinado não é café sem cafeína, é um café com menos cafeína. Pode ter ali de 4 a 10 vezes menos cafeína do que um café normal. Então pode ser uma boa opção aí para esse dia antes da competição. Mesmo o ideal sendo você não ingerir cafeína nesse dia. Tá? E assim, um dos benefícios de você não ingerir cafeína no dia anterior à competição é o quê? Se você fica um dia sem consumir, você vai aumentar os benefícios da cafeína no outro dia. Então, no vídeo que eu passei aqui, que eu coloquei sobre a cafeína, eu expliquei bem detalhadamente isso, que é o seguinte: quando você dá um tempo para o seu corpo ficar sem cafeína, quando você volta a tomar ela, o resultado que ela te dá em performance é
é muito maior do que se você estivesse tomando todos os dias as mesmas quantidades, tá bom? Uma outra coisa que você não deve fazer no dia da competição e que tem a ver com tudo isso que eu falei até agora é cochilar. Não cochile de jeito nenhum no dia da competição. Por quê? Qual que é a única forma de você diminuir os níveis de adenosina no corpo? É dormindo. Então, se você dorme, se você cochila, no caso, vamos supor, você cochilou aqui no meio do dia, então, lá para umas 11 da manhã aqui, você cochilou. Essa adenosina ela vai descer. Você vai dormir um pouco, então ela vai diminuir um pouco. E quando você acordar, ela vai continuar aumentando depois, claro. Mas quando chegar às 11 horas, ela não vai estar no tamanho ideal, no lugar que a quantidade ideal para você dormir. Então talvez aquele cochilo de meia hora vai te custar aqui no final do dia mais meia hora para dormir. Onde demora para dormir. Então você iria dormir 11 horas, você vai dormir 11 e meia porque você acabou cochilando de dia, que não é o ideal, tá bom? Então você não pode ter essa diferença aqui. Quanto mais adenosina você tiver no dia antes da competição, melhor para você, tá bom? Porque você vai ter mais pressão de sono, mais vontade de dormir e mais facilidade para dormir, que é uma das coisas que a gente quer, né? Quanto melhor e mais a gente dormir antes da competição, melhor vai ser a nossa performance no dia da competição em si. Então, outra coisa que você pode fazer para te ajudar a dormir rápido antes das competições é você apagar as luzes 1h30 antes do horário que você vai deitar. Então, por exemplo, naquele nosso exemplo do dia 3, que a gente vai deitar, né? 22h30, 10h30 da noite. 1h30 antes, então, do horário que a gente vai deitar, a gente apaga as luzes. Pra que isso, Lucas? Então, às 21 horas do dia 3, apaga as luzes. Por que a gente deve apagar as luzes antes de dormir? Por um motivo de um hormônio conhecido aí, que se chama melatonina. Tá? Melatonina ela é conhecida como o hormônio do sono, mas ela não é o hormônio do sono. Ela é o hormônio da escuridão. O nosso corpo produz a melatonina sozinho, nas quantidades adequadas, quando nós estamos no escuro. Se você for parar para pensar assim, imaginar 1000 anos atrás. 1000 anos atrás não tinha luz elétrica, não tinha celular, computador, talvez não tinha nem casa de tijolo, muito provavelmente. Então, como não tinha iluminação lá, talvez só do fogo, depois que o sol se pôr, o que ia ter? Escuro, escuridão total, né? Talvez o fogo ali, alguma coisa desse tipo. Então, a gente foi programado para isso. Tá? Chegou um certo horário, escuridão. E aí nosso corpo entende, nosso olho ele tem bons receptores de sinal luminoso, então ele sabe quando é dia e quando é noite. Então se a gente está aqui, por exemplo, agora são 6h40 da noite, à tarde, mas já está escuro, e eu com um monte de luz acesa. Para o meu corpo é dia, certo? Então o ideal, no caso aqui, seria eu estar no escuro já. Mas a gente sabe que hoje em dia não é bem assim, não tem como. É muito difícil você seguir à risca ali o ciclo do sol e da noite. Tá? Mas, então a gente tem que dar uma ajuda. A gente tem que ajudar o nosso corpo a entender que é noite. Então, por isso que 1h30 antes do horário que você deitar, você apaga as luzes. E, Lucas, o que é apagar a luz? É apagar a luz mesmo. É deixar uma luzinha bem no canto ou em outro cômodo, só para você não bater nas coisas, não esbarrar, não acabar se machucando, tá? Então, às vezes usar a lâmpada do celular, vou no banheiro, põe a lâmpada do celular, a lanterna do celular um pouco distante, entendeu? E faz o que você tem que fazer no banheiro. Vou na cozinha, mesma coisa, deixa um pouco distante, ou uma luz bem distante assim, uma pequenininha, beleza. Então, quanto mais escuro, melhor.
lógico, tomando cuidado para não se esbarrar, a gente não pode se lesionar no dia anterior à competição. Então, uma hora e meia antes de dormir, antes de deitar, apague as luzes o máximo que você conseguir, tá bom? Uma outra coisa é ficar longe de televisão, celular, computador, tablets, iPads, essas coisas. Por quê? Primeiro, por causa da luz, né? Eu acabei de falar, que elas emitem. E a luz desses dispositivos é pior do que lâmpadas, tá? Por quê? Primeiro que fica na nossa frente e tem muita luz LED. A luz LED, ela é pior do que uma lâmpada comum quando se trata de mostrar para o corpo que é dia, entendeu? Então ela é muito mais forte, mesmo não parecendo ser mais forte, uma luz do celular pode ser pior do que uma lâmpada, né? O celular está na sua cara aqui e é uma luz LED, tá? Então, e outra coisa que esses dispositivos podem causar é o quê? Pô, você vai ligar na televisão, tá passando uma reportagem de algo horrível que aconteceu, acidente, morte, só tragédia passar na televisão, né? Então, o seu corpo vai ficando num estado não muito legal para você dormir. Entendeu? Então, a hora de dormir, uma hora e meia antes de dormir, você tem que começar a ficar no estado ideal para dormir, estado relaxado, calmo. Então, você vai lá ver uma televisão, uma tragédia passando, ou um filme de ação, uma série. Um filme de ação que te acelera, não é legal também. Uma série que você nunca assistiu, que te deixa preso lá na tela, ficar vendo. Entendeu? Não é tão legal, não é tão interessante fazer isso. Agora, tem algumas dicas que a gente pode fazer, uma delas que eu uso também. Por exemplo, em relação à luz, você pode, os celulares hoje tem, você pode diminuir a intensidade luminosa dele. A televisão tem, computador, tudo, hoje em dia tudo tem isso aqui. Você diminui a intensidade luminosa no máximo, então deixa o mínimo de luz possível, e você liga o modo noturno, né? Então no iPhone é o Night Shift, então você deixa programado lá. Então eu já deixo no meu celular 8 horas da noite, ele liga automaticamente, tá? Então ele deixa a tela bem amarelada, assim, alguns até avermelhado, e isso ajuda o seu cérebro a entender que é noite, tá bom? E no caso de assistir alguma coisa, seria legal se você assistisse algo que você já assistiu. Então, por exemplo, o que eu faço? Quando eu deito, às vezes eu pego o celular e coloco uma série que eu já vi. Então, antes de dormir, eu vejo série que eu já vi. Por quê? Não vai me dar susto, porque eu sei onde vai ter alguma cena mais agitada, algum susto que alguém tomou na série, por exemplo. Eu sei a história, então eu não vou ficar ansioso para ver o que vai acontecer. E me ajuda a me relaxar. Simplesmente porque você está vendo algo que você já viu. Não é entediante, porque você vai ver uma coisa legal, mas como você já viu, você não fica ali preso. Você sabe, você está ali tranquilo, só revendo as coisas. Então, quanto mais vezes você assistiu algo, melhor vai ser para o seu sono. Você já vai saber mesmo, então para você tanto faz ali e você vai ficar calmo de qualquer jeito, tá? Então, nesse tempo, você conseguir ficar no escuro 100%, sem celular, sem nada, perfeito, muito melhor. Se não, você pode também, por exemplo, arrumar as coisas para outro dia. Preciso arrumar minha roupa, arrumar minha mala, tenho que fazer uma viagem para até a competição, ou tenho que fazer um treino de manhã. Então a gente vai arrumando as coisas, você pode fazer alguma coisa mais leve, arrumando o quarto, ou alguma coisa que você precisava arrumar e não arrumou ainda, entendeu? Outra coisa que você pode fazer que é bem interessante, tomar banho morno, tá? O que acontece? Quando a gente vai dormir, o que acontece depois do sol se pôr? A temperatura do ambiente abaixa, certo? A temperatura do ambiente abaixando, a nossa temperatura central do corpo também diminui. Então, para a gente dormir bem, o centro do nosso corpo tem que diminuir entre 1 a 3 graus Celsius, tá? Aí você fala, Lucas, mas você falou para tomar banho morno. Exatamente. Quando a nossa pele entra em contato com algo morno, né, principalmente a água, o que acontece? Por isso que fica avermelhado a nossa pele depois de um banho ali, morno e quente. Porque o sangue ele corre para as extremidades. Então, se você já pôs a mão na água quente, não para queimar, mas uma água bem quente, você viu que a sua mão ficou vermelha, né? Então o sangue correu para ali. Quando o sangue ele fica mais no centro do corpo. Quando acontece isso, você joga uma água quente no seu corpo,
o sangue vai para as extremidades. Então, diminuindo a temperatura do centro do corpo. É uma coisa legal de se fazer. Hoje em dia a gente está dentro de um quarto com tijolo que segura a temperatura ali do quarto, então acaba não esfriando o quanto esfria lá fora, por exemplo. Você pega num dia comum assim, às vezes está 27 graus de dia, dá 8, 9 da noite, está 20 graus, 21 graus. Então esfria bastante, mas só que dentro de casa não, é diferente. Então esse banho morno vai te ajudar. Mas esse banho morno precisa ser rápido, não pode ser um banho muito demorado, senão você esquenta o seu corpo inteiro. E aí não deu certo. Então, é 1, 2 minutos ali, uma água morna, vai ajudar a você relaxar, o banho quente relaxa. E, juntamente, vai diminuir a temperatura central do seu corpo, tá? O que é legal para você dormir. É um sinal também para o seu corpo de que está na hora de dormir. Uma outra coisa, já que eu falei da temperatura externa diminuindo, é você esfriar o quarto. Tá? Você esfriando o quarto, você faz a mesma coisa que se você estivesse dormindo fora de casa, na rua. Assim. Então, você esfriar o seu quarto com ar-condicionado, por exemplo, vai te ajudar a dormir, porque o corpo precisa, além de, para cair no sono, ele precisa dessa diminuição da temperatura, mas para se manter no sono, o seu corpo precisa manter essa temperatura baixa, de 1 a 3 graus Celsius, durante a noite inteira, tá bom? Então agora eu vou trazer aqui algumas técnicas para você relaxar ali mais próximo da hora do sono. Então, não às 9 horas, que é 1h30 antes, mas por exemplo, umas 10 horas da noite, no meu exemplo aqui. Então, 10 horas da noite, o que eu faria? O nosso cérebro, ele é inteligente. Então assim, quando a gente tem algo importante para lembrar no outro dia, ele vai te avisar. Ele vai te avisar. Mesmo você esquecendo algumas coisas às vezes, quando é muito importante, ele vai ficar te avisando. E aí você vai ficar pensando nisso. E não para de pensar. E o pensamento, pensar em muitas coisas, ficar tentando lembrar de muitas coisas, ficar pensando, preciso lembrar disso amanhã, preciso lembrar daquilo, preciso pegar isso, preciso organizar aquilo, não é legal para você dormir. Então assim, se existe algo importante que você precisa lembrar, o seu cérebro vai te lembrar. E o que não é legal, antes de você dormir. Tá? Então o que você deve fazer? Chegou ali meia hora antes do horário de deitar, pega uma folha ou o celular, com a iluminação baixa, claro, igual eu te falei aqui, e começa a escrever. O que você está pensando? Eu preciso lembrar de pegar, no caso de um jogador de futebol, pegar minha caneleira, muito comum acontecer jogadores esquecerem caneleira, chuteira, camiseta, toalha para tomar banho, enfim, tudo que você precisa fazer, tudo que você está pensando. O que tiver na sua mente, passa para o papel. Pode ser escrito, pode ser no celular. Só que aí o que acontece? Se o seu cérebro, por exemplo, você escreveu no papel ou simplesmente pegou, abriu alguma coisa no celular lá e anotou. Só que se é algo que o seu cérebro entender que no outro dia você não vai ver isso, ele vai continuar te lembrando dessas coisas. Então é muito importante que, se você fizer numa folha, você escrever numa folha, você tem que deixar a folha num lugar que você tem certeza que você vai ver no outro dia. Então, por exemplo, você pôs na folha, bota em cima do celular. Pronto. É certeza absoluta que você vai ver no outro dia. Ou dentro da carteira, uma das coisas que eu uso também. Eu não vou esquecer. Ou do lado da chave do carro, chave de casa. Também é uma boa ideia. Tá? Então você precisa deixar num lugar que o seu cérebro sabe que você vai olhar. No celular, eu uso notas do iPhone e eu uso notas todos os dias. Então quando eu preciso fazer uma coisa, eu escrevo no notas, eu tenho uma nota só de coisa que eu tenho que fazer, eu sei que eu vou ver. Meu cérebro sabe. Todo dia eu estou olhando notas, toda hora eu estou olhando notas para ver o que eu preciso fazer no dia. Então ele sabe, quando eu escrevo ali, ele não vai ficar me lembrando, porque ele sabe que eu vou lembrar no outro dia. Tá bom? Eu vou revisitar aquilo, notas, e ele não vai precisar ficar me lembrando toda hora disso. Agora, se eu abrisse um outro aplicativo que eu não uso, tem lá um tal de diários do iPhone. Se eu abrisse o diário do iPhone e escrevesse lá, o meu cérebro ia entender, ele ia saber. Você nem entra nesse aplicativo, você escreveu aqui, não vai mudar nada, eu vou te lembrar. Aí eu vou ficar pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. O que não é legal, tá bom? Então, essas coisas têm que ficar em algum lugar que você vai ver. E uma outra técnica para você ficar no estado ideal de sono, ali, um estado relaxado para dormir,
é uma técnica de respiração. A respiração ela é a forma mais fácil que você consegue colocar o ser humano de um estado de estresse para um estado de calma, tá? Mas não é qualquer tipo de respiração. Então eu vou pedir para você fazer um teste agora. Se você estiver segurando o celular, solta o celular, fica só me ouvindo. Se estiver no computador, na televisão, ok. Coloca a sua mão direita em cima do seu peito, onde fica o coração. Então, do lado esquerdo aqui, meio centralizado. E sinta os batimentos cardíacos, seus batimentos, seu coração batendo. Agora solta todo o ar e começa a puxar o ar, sentindo o coração bater. O que aconteceu com os batimentos? Conseguiu perceber? Quando você puxa o ar, o batimento se acelera. Tá? E agora, depois de puxar de novo, solta o ar devagar e veja o que acontece com o seu batimento. Eles diminuíram, certo? Por que isso acontece? Você puxou o ar, tá levando oxigênio para o seu corpo, o coração bate mais rápido para você jogar o oxigênio ali para todas as partes do seu corpo. Tudo certo? Então, o que acontece? Quando você solta, seu corpo simplesmente relaxa. Então, o puxar ar, ele te acelera. E o soltar o ar, ele te relaxa. Então, para a gente ficar num estado de calma e relaxamento, a gente precisa fazer o quê? Puxar em um tempo, segurar por outro tempo e soltar devagar. Então você tem que soltar por mais tempo do que você está puxando, tá bom? O segurar também você vai perceber que ele simplesmente mantém ali os batimentos, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai fazer esse ciclo por umas 5, 6 vezes ali. Pode fazer depois que você deitou, tá? Esse exercício de respiração. Então o que você vai fazer? Você vai puxar o ar por 3 segundos, enchendo o seu pulmão inteiro. Então são 3 segundos para você encher seu pulmão. Depois que você encheu o pulmão, você para de puxar o ar e dá uma segunda puxada de ar forte. Então eu vou te explicar. Então, ó. Entendeu? Então você puxou em 3 segundos, parou. Puxou em 3 segundos enchendo o pulmão, é importante isso. Parou, e depois você dá uma puxada mais forte e rápida ali. Tá? Depois disso, você segura por 4 segundos e solta o ar em 5 segundos ou mais, devagar. Então solta o ar bem devagar em 5 segundos ou mais. Quanto mais tempo aqui, nesse caso, melhor, tá? Soltar o ar, você pode, quanto mais tempo você conseguir, melhor, ok? Essa técnica de relaxamento, esse exercício de respiração, vai fazer você entrar em um estado de muita calma. Você vai sentir diferente, né, depois que você fizer. Ele é muito bom para quando você deitou, tá bom? Então faça isso aí 5 ou 6 vezes, esse ciclo. Pode ser mais também, pode ser 10 vezes, se estiver tranquilo para fazer. Mas 5, 6 vezes já são suficientes para te deixar mais calmo, mais relaxado ali. O que na hora que você deita é interessante de se fazer, tá bom? E agora eu vou passar uma técnica para dormir. Então você fez a técnica de escrever, que é antes, né, de deitar. Você fez a técnica de escrever, já deu uma relaxada, tirou as coisas da mente, ok? Deitou, fez a técnica de relaxamento, de respiração, vai te deixar mais calmo ainda. E aí você termina com um exercício para dormir. Esse exercício é para dormir. Você vai fazer ele, vai dormir no meio dele. Ah, Lucas, mas 100% das vezes? Não, tem vezes que você vai ruminar, vai pensar em outra coisa no meio, mas tá tudo bem. Uma hora você vai perceber, você fazendo isso todos os dias, você vai perceber que ela funciona, é bem interessante. Mas também você vai ter que ir controlando ali. Ah, tem um dia que eu tô mais agitado e tal. Você vai pensar em outra coisa, mas depois é só voltar para o exercício que uma hora você vai conseguir dormir, tá bom? Então, é basicamente assim, o sono, ele é como se fosse um pássaro que pousa perto de você. Então, você está sentado num banco, por exemplo, o pássaro pousou perto de você. Enquanto você está ali quieto, sem ligar muito para ele, ele fica lá quietinho, te acompanhando. Esse é o sono. Só que a partir do momento que você tenta pegar esse pássaro, a partir do momento que você tenta dormir, pronto, ele vai embora. Então o sono, ele é algo que você, quanto menos você pensar nele, melhor. Tá? Então você está lá deitado, preciso dormir, pode esquecer, você não vai conseguir dormir. Então se você quer pegar o pássaro, ele vai voar, ele vai embora, não tem jeito.
tá? O sono você não tem que pensar. Quanto menos você pensar no sono, mais rápido você dorme, tá bom? Então assim, como que funciona essa técnica? Ela é uma técnica de imaginação para você não ficar focado no sono. Então, como que funciona ela? Você tem que pensar em algum lugar em que te lembre calma e relaxamento. Pode ser uma praia, uma trilha que você fez um dia, um sítio, qualquer coisa, qualquer lugar que você tenha ido que você lembre, nossa, aquele lugar ali eu gosto de ir para lá, ou eu gostei muito de ir para lá porque eu fiquei bem relaxado, bem calmo, tranquilo. Tá? Então você pensa nesse lugar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que se imaginar indo de um ponto ao outro, por exemplo, a minha casa de praia até a praia. É um caminho a pé que eu fazia. Tá? Então essa é uma opção. Ou simplesmente você sentado numa cadeira na praia. Pode ser tanto parado como andando. Tá? O que eu uso é andando. Então o que eu penso? Ali o que você tem que fazer? Nesse caminho ou parado ali, você tem que se imaginar no lugar. Então você fecha os olhos, imagina que você está lá no lugar e começa a perceber todos os detalhes, né? Percebe todos os detalhes, os sons que tem ali, se for uma praia, então o som das ondas, se tiver num sítio, o som de um pássaro, de algum animal. Perceba as cores, então veja com muitos detalhes onde você está. Imagine você lá e vendo tudo, você conhece bem o lugar, quanto mais você conhece o lugar, melhor também, porque você consegue focar nos detalhes ali. Então, por exemplo, no lugar que eu penso é uma casa de praia que fica próximo à praia, então é a segunda rua, de frente para a praia. Então, eu sempre lembro, saindo da casa tem 4 degraus para a rua, aí a rua é de paralelepípedo, ela tem um declive grande essa rua, então é bem íngreme assim, as laterais dela. Então de frente para minha casa tem uma vizinha que tem uma árvore de pitanga, depois tem uma parede da outra vizinha que é só de arbusto. Aí eu vou andando, no final da rua tem uma rotatória, para ir para a praia eu entro para a esquerda, ali tem uma casa bem grande, que é bem parecida assim, os blocos dela, e aí tem outra que é de vidro, aí vai andando, até chegar na praia. E olha o interessante, é difícil eu chegar até a praia. Então eu vou imaginando todos os detalhes, como eu já fiz aquele caminho muitas e muitas vezes, se bem que faz 11 meses que eu não faço isso, mas eu ainda lembro, faz 11 meses que eu não vou lá, é muito difícil eu chegar na praia. E assim, é uma caminhada de 5 minutos. 5 minutos eu chego na praia. E é muito difícil eu chegar na praia antes de dormir. Tá? Então assim, para você ver o poder dessa técnica. Tá? Então, se imagine no lugar, veja cada detalhe daquele lugar que tem, as cores, os sons, imagine que você está lá, o ponto de contato, você está sentado na praia, por exemplo, sinta o seu pé na areia, ou se está na grama, sinta o seu pé na grama, entendeu? Então, quanto mais detalhe ali você perceber, melhor, tá bom? Então assim, faça esse teste, lógico que a primeira vez não vai ser, nossa, fiz aqui, já dormi em 2 minutos, foi ótimo, não. Primeira vez vai ser um pouco difícil, então vai testando todos os dias, que no dia antes da competição você vai conseguir usar essa técnica mais facilmente e, consequentemente, dormir mais rápido. E para resumir e finalizar esse vídeo, vou te lembrar aqui o que você tem que fazer. Primeiro, ver que horas você vai acordar no dia da competição. Segundo, quantas horas você quer dormir. Quanto mais, melhor. Terceiro, que horário você tem que dormir. Desculpa, que horas você tem que acordar no dia anterior à competição para dar tempo de você ficar acordado ali às 16 horas para acumular adenosina no seu cérebro e tudo mais. Depois, não tomar cafeína para não atrapalhar a adenosina no cérebro, não ficar tirando a adenosina do seu cérebro, não ter cafeína no seu corpo quando você vai dormir, que vai te estimular muito, tá? E com o benefício de você ficar um dia sem cafeína, no outro dia você vai ter mais resultado com a cafeína, que é no dia que importa, que é a competição. Não cochilar no dia antes da competição, para não diminuir aquela quantidade de adenosina e você demorar mais para dormir na mesma noite, né, no caso. Apagar as luzes 1h30 antes de dormir, tomar o banho
morno, rápido ali, também, antes de dormir. Deixar o quarto gelado, de preferência pela noite inteira. Pode ser um ar-condicionado, uma garrafa congelada, uma garrafa d'água congelada na frente do ventilador já ajuda, tá? E aí utilizar as técnicas, né, de relaxamento, que é a da escrita, para você liberar o que está na sua mente. Depois você deitar, a técnica de respiração, né, para você se acalmar ali enquanto está deitado. E por fim a técnica de imaginação, que vai realmente fazer você cair no sono, tá bom? Então, por hoje é isso. Se você utilizar as técnicas, me conta aqui depois nos comentários e me fala como que foi. E até o próximo vídeo.